Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje começamos uma nova série de vídeos aqui no canal, onde eu vou criar uma nova playlist, uma nova área lá no site, na área de training, onde eu vou mostrar exemplos práticos de algoritmos de machine learning aplicados para trading. Já vim introduzindo para vocês esses conceitos aqui no canal, mas chegou a hora da gente subir um nível e colocar aí aplicações práticas de algoritmos um pouco mais complexos. Então, se for a primeira vez que você está vindo por aqui, dá uma olhada na playlist de Quantitative Finance e também no curso gratuito de R para Finanças Quantitativas, que é a linguagem, programação base para tudo o que eu falo aqui no canal. Fiz já um vídeo sobre Support Vector Machine, coloquei ele junto aqui nessa playlist e hoje eu vou falar para vocês sobre a regressão logística, que é um algoritmo, se não um dos mais usados junto com a regressão linear, mas certamente é um dos mais importantes que a gente tem no mundo todo para diversos tipos de aplicação. Então, só para a gente entender o que é a regressão logística, lembra lá da regressão linear, onde o objetivo que a gente tinha era predizer um y que fosse quantitativo, né? Que ele fosse uma variável, vamos dizer assim, contínua. E aí, quando a gente tinha esse y quantitativo, a nossa saída podia ser um intervalo aí de valor numérico, do modo dependendo do alvo que a gente estava tentando prever. Só que qual que é o ponto? E se a gente quiser fazer a predição de alguma coisa que seja qualitativa? Como que a gente faz então? Qual é o tipo de algoritmo que a gente pode usar? Bem, um deles é justamente a nossa regressão, só que ela tem esse nominho de regressão logística. E ela vai servir para você fazer a classificação de determinados alvos que você queira ter, como no trading, por exemplo, pode ser, eu quero saber qual que é a probabilidade, veja que mudou aqui o nome em relação a linear, por exemplo, da gente ter um dia de alta ou um dia de baixa, né? Então, no intervalo de 0 a 1, presta bastante atenção nisso, qual que é a chance que eu vou ter de ter uma situação ou outra? Essa é a sacada da regressão logística e para isso que ela serve. Ou seja, agora ao invés de tentar predizer os retornos ou a quantidade de variação em pontos, a gente vai tentar associar uma probabilidade de qual que é a chance de um evento futuro. Nesse caso aqui que eu vou dar para vocês, alta ou baixa. E vocês vão ver que colocando a probabilidade aqui em jogo, a situação muda por completo e abre assim a quantidade de coisas que a gente pode fazer de um modo fantástico. Por que isso? Ainda recapitulando, lá na regressão linear, a gente tinha um y e um x, certo? Pensando aí só em duas dimensões. Qual que é a diferença? Como agora o nosso alvo é binário, que a gente fala, então a gente vai ter alta ou baixa, 0 ou 1, no caso representando exatamente esse valor. Então, para diversos valores de x e de y, eu tinha isso daqui. Aí o que acontece? A regressão linear, ela poderia me dar valores, né, que fossem aí menores do que 0 ou valores que fossem, no caso, muito maiores do que 1. Isso, como a gente viu, não serve mais. E agora o que a gente precisa ter? A gente precisa restringir esses valores do y em relação ao x que nós vamos ter, que são as variáveis, nesse universo de 0 e 1. E como que a gente faz isso? Exatamente com a regressão logística. O formato da curva dela vai ser mais ou menos assim, deixando aqui dentro nesse intervalo do nosso y predito entre 0 e 1. E aí, qual que é a diferença? Na fórmula da regressão linear, você tinha lá um y, o ax mais b, né? Ou se a gente mudar aqui só a nomenclatura, beta 0 mais beta 1 vezes x. Qual que eu vou ter aqui na regressão logística? Primeiro que eu vou ter aquilo que a gente fala, que é uma probabilidade de x, e a equação muda. A equação aqui no caso vai ser um exponencial do beta 0 mais o beta 1 x, lembrando que aqui você pode ter infinitos betas vezes x, dependendo da quantidade de variáveis que você tem. E como isso tem que estar restringido dentro do intervalo, ele vai ser a fórmula 1 mais a exponencial de beta 0 mais beta 1x. E aí você tem aqui essa probabilidade saindo nesse intervalo que eu falei para vocês, entre 0 e 1. É isso que você precisa saber no momento para a regressão logística.
Existe um outro ponto que, para você avaliar a performance desse modelo, diferente da regressão linear, onde você tinha, por exemplo, o R quadrado, aqui você vai ter outros dois carinhas que vão ser igualmente importantes, que é a ROC, né, ou a AUC, que é a Area Under the Curve, e o Gini. No Brasil também eles usam bastante o KS para medir o quão bom é a capacidade preditora desse tipo de modelo, mas eu vou parar aqui no AUC e no Gini. Lembrando que o Gini é 2 vezes o AUC menos 1. No momento, o que você precisa saber? Que se você precisa ter um AUC que seja maior do que 0,5, né, ou maior do que 50, se você fizer aí multiplicando por 100. Por quê? Porque significa que se você tem um modelo que te dá um AUC maior do que esse 0,5, significa que você tem um modelo que tem uma capacidade de predição melhor do que simplesmente você jogar aí aleatoriamente uma moeda para cima para decidir o que fazer. Beleza, pessoal? Esse é o conceito introdutório. Agora vou mostrar para vocês no R um exemplo prático da regressão logística. O que a gente vai ter? Algumas bibliotecas diferentes, tá? Então pega o nome, procura na internet exatamente a definição do que é, instala os pacotes e aí agora vamos carregar o dataset. Deixa eu só colocar aqui o diretório correto. Qual que é o dataset? Eu vou usar aqui uma base diária de 2013 a fevereiro de 2019 da Libra Esterlina Dólar, pensando aqui no Forex. Vou carregar esse trechinho de código que você já conhece, onde eu faço aqui um tratamento básico. E aí eu vou criar algumas variáveis. Vou repetir para sempre. As variáveis podem ser criadas do modo que você quiser, pensando sempre qual que é o seu alvo. Nesse caso, eu vou derivar algumas variáveis dos indicadores clássicos, que nesse ponto aqui vão ser bem úteis para a gente estudar esse caso. Não precisa ser só isso de variável, você pode ter centenas, até mesmo milhares de variáveis, tá? Isso não é incomum você ter modelos desse tipo, principalmente aí na era do Big Data. Então, só para você não ficar restringindo nisso, aqui eu estou dando um exemplo básico para você pegar o conceito, para você entender como funciona. Então, aqui eu crio o RSI, o RSL, CCI, MACD e pego aí a bola as bandas de Bollinger, perdão. Aí eu vou criar o alvo, tá? Qual que é o alvo que eu vou criar aqui? Lembra que eu sempre criava esse alvo tal qual ele fosse contínuo, pensando na regressão linear ou até no exemplo da SVM que eu dei. Agora o meu alvo vai mudar tudo aqui nessa linha 41, onde eu vou pegar aquele retorno, só que aí eu vou fazer a predição desse alvo binário, alta ou baixa. Então se ele for aqui maior do que 0, ele vai receber 1, e se ele for menor do que 0, consequentemente, ele vai receber o valor de 0. Então a gente até vou colocar aqui para vocês, deixa eu executar essa linha do alvo que eu ainda não coloquei, e aí vamos ver como fica a base de dados. Você vai ver que eu tenho aqui exatamente, né, os retornos deslocados, tá? E o meu alvo fica em 0,1. Então, se ele for negativo, porque eu desloquei aqui, tá? Então, por isso que está esse 0 aqui, esse 1 aqui, esse 0 aqui. Então, pensa aqui na diagonal, porque a gente não pode prever valores futuros, mas aqui está calculado corretamente. Feito isso, vamos então criar as variáveis de fato. Eu não vou pegar os indicadores nu e cru, porque você tem que começar a pensar, a exercitar um pouco mais isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela interpretação clássica da análise técnica nesse caso, que é o RSI acima de 70, o RSI abaixo de 30, CCI acima de 120, abaixo de menos 120, e o MACD eu coloquei aqui entre maior do que 0,5 e menor do que menos 0,5, com os respectivos nomes aqui associados de high, low, H e L. Então essas vão ser as variáveis. Removo uns ENEs que foram criados, então aí voltando lá para a base, agora você vê que ela está polida, limpinha. E vamos então à execução do modelo. É aqui que você precisa prestar muita atenção. Eu sempre comento dividir o modelo entre treinamento e teste. Tá? Nesses exemplos eu vou dividir em 3 partes. Eu vou dividir em treinamento, teste e validação, que é o out of time aqui no caso, que é um pedaço dos dados que eles vão estar completamente fora daquela situação de treinamento do modelo. Então eu vou separar aqui o treinamento entre 2013 e 2017, crio um data frame novo, vou pegar a validação como o intervalo de tempo de 2018 e 2019,
Vou colocar aqui um trecho que vocês ainda não conhecem, que é o setSeed, que é cada vez que eu executar o código, ele vai garantir que eu vou ter exatamente sempre o mesmo tipo de resultado, tá? Quando eu fizer o sorteio aleatório das bases para o treinamento. E aí você fala, nossa, Leandro, mas isso é novo. Sim. Aí o que eu vou fazer? Peguei aqui esse pedaço da base de treinamento aqui, certo? Que está aqui na linha 59. E na linha 65, o que eu faço? Eu pego essa base de treinamento pensando no alvo e crio duas partições de dados, o meu treinamento e o meu teste. E aí por isso que eu falei que é dividido em três. Então eu vou pegar o treinamento e dividir ainda em duas partes, treinamento e teste, e vou deixar ainda a validação como um terceiro pedaço. Divido para training em 70% e os outros 30% ficam como a base de teste. Então toda essa divisão é feita por esse pedaço de código aqui entre as linhas 65 e 68, e aí você vai ver 891 linhas para o treinamento e 381 para o teste. E aí vamos rodar a regressão logística. Muda a forma, não é mais aquela função LM, agora você entra na função dos modelos lineares generalizados, que dentro do R é chamado de GLM. A estrutura é praticamente a mesma, onde eu vou ter o alvo em função das minhas variáveis, recebendo a minha base de dados de entrada. A diferença que muda é que eu vou ter a família desses modelos lineares generalizados que eu vou utilizar. Até se você ver aqui na ajuda do R, ele te dá gaussiano, diferente outros tipos de famílias de modelo, tá? Eu vou usar o binomial logit, que é o da nossa regressão logística. Binomial, lembrando sempre, o alvo agora é autobaixa 0,1. Então, vou executar aqui o modelo e aí eu vou colocar o summary do modelo tal qual a gente fazia. Eu já ensinei para vocês como fazer a interpretação daquilo que a gente tem aqui, tá? Não vou entrar nesse assunto aqui desse vídeo, vou pegar o modelo como é, mas você vê que nem todas as variáveis são significativas. Eu já mostrei para vocês como você trabalha esse tipo de coisa. Porém, para fins ilustrativos, eu vou deixar isso como tá. E agora eu vou fazer duas coisas. Vou plotar a ALK do modelo, ou a ROC, certo? Que é para a gente entender aquela curva. E aqui eu volto um pouco lá para a tabelinha para a gente entender uma outra coisa. Quando eu comentei aqui do walk, o que você precisa ter? A sua área da curva, o que ela vai significar? Ela vai ser uma linha onde você vai ter uma linha aqui no eixo de 45 graus. O que você precisa ter? Você precisa ter um modelo que acerte os bons, né, a parte correta do seu alvo de uma maneira muito boa logo no começo, e ele tenda a fazer isso daqui o mais rápido possível. O que é a área da curva? É exatamente esse cara aqui. Vamos ficar mais claro? Vamos olhar isso daqui no R. Quando eu executo isso daqui, tá, perdão, estou errado. Então, vou calcular aqui a predição e vou plotar a ROC. Aí você tem isso daqui, olha só que diferente, que é a minha ALK, a área sobre a curva. O que eu tenho no eixo Y, que é aquilo que eu estava desenhando aqui? Eu tenho a taxa, né, True Positive Rate, que é o verdadeiro positivo, que é esse cara aqui, True Positive Rate. E eu tenho no outro lado o False Positive Rate, que é a taxa de falso negativo. Você concorda que quanto mais daqueles que eu queria acertar, eu acertar em relação àqueles do que eu não queria, mais inclinado vai ser essa reta aqui no começo. Essa aqui é o da teoria, onde a minha ALK vai se aproximar mais ou menos a 1. Olha aqui o que a gente tem lá no exemplo do R, vamos voltar aqui para o R completamente. Não é assim, né, um modelo exatamente perto do teórico que a gente queria ter. Você deveria estar com isso daqui. Então você já sabe que esse não é o melhor modelo que você pode ter, porém você já sabe exatamente o que você tem que melhorar. O R permite que você, com poucas linhas de código, calcule qual que é esse valor da área sobre a curva que você tem exatamente aqui. E no nosso caso, está 0,53. Ele está ligeiramente maior do que um modelo simplesmente capaz de acertar uma moeda ou não. Porém, essa é a grande sacada do mercado financeiro. Você ter um pouco mais de chance do que a aleatoriedade já te coloca à frente de muita coisa. E eu vou mostrar isso quando eu for comentar aqui os resultados. Depois a gente tem o Gini, que eu expliquei ali o conceito, tá? Ele dá 0,06, já estava aqui até marcado.
E o que você precisa saber? Eu vou repetir isso para sempre, para sempre. Você precisa usar a cabeça. Qual que é a saída de uma regressão logística? São as probabilidades entre 0 e 1, certo? O que as pessoas costumam fazer na teoria? Quando sai ali a probabilidade do x, que vai ser entre 0 e 1, o que as pessoas fazem? Se é maior do que 0,5, eu assumo que vai ser alta. Se for menor do que o 0,5, né, vai se aproximar do zero, eu assumo que é baixa. Cara, não, isso é um pensamento muito limitado. O que você pode fazer é o seguinte, você pode vir aqui no R e dividir os seus valores preditos, né, aquilo que a gente chama de score, em intervalos e descobrir quais são os intervalos que são mais preditivos. Leandro, não está claro? Mostro para vocês. Olha só a sacada. Se eu dividir em 8 pedaços aquele meu intervalo de score das probabilidades entre 0 e 1, o que eu vou ter? Eu vou ter não só maior do que 0,5 e menor do que 0,5, mas eu vou encontrar as faixas dentro da base de teste em que eu sou mais preditivo. Então, o que eu tenho que procurar? Para operar vendido, eu tenho que procurar as classes aonde eu tenho um número de zeros maior do que o número de 1, que foi a capacidade que o modelo teve de distinguir as coisas, e vou procurar as classes onde o meu modelo, para, no caso, comprar, tem um 1 maior do que 0. E aí, esses valores que a gente tem aqui é, respectivamente, maior do que 528. Aqui eu estou forçando um pouco a barra, tá? Só para o exemplo. E ele foi menor do que 496, onde eu começo a ter aqui a casa de zeros também maior do que 1. Porque eu já fiz aí alguns testes, mas você pode brincar com esses números. Vamos avaliar como esse modelo continua lá na base de validação? Porque no teste foi tudo ótimo. Esse modelo é estável? Ele consegue repetir esses modelos na base de validação? Então, se eu rodar aqui de novo, vocês vão ver que sim, ele consegue. Eu tenho um ALK ali de 0,53 e um Gini de 0,6, significa que o modelo é estável. Então vamos aí avaliar e fazer a comparação da performance entre o teste e a validação. Então quando eu executar esse trecho de código aqui, ele vai me dar esse gráfico. E aí olha só o que você tem. Você tem um modelo com uma performance aqui muito bacana. A legenda está atrapalhando. Pronto. A linha azul é o buy and hold, então é azul nos dois. Tá? E aqui a performance na base de teste é a linha preta e na base de validação. São intervalos de tempo totalmente diferentes e vocês conseguem ver que o modelo ele tende a ter uma performance bem interessante. Porém, você pegar isso daqui, criar suas próprias variáveis, colocar mais ativos para fazer o teste em outros mercados, é o que vai te abrir aí para um mundo novo de possibilidades e é isso que eu quero passar nessa nova série do canal. Beleza, pessoal? Se você ainda não está inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos e você sabe, qualquer dúvida é só me escrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!